Organodástico Rural de São Meu Hahnemann. Nós estamos na introdução, parte 1. São 57 PowerPoint, então serão 57 vídeos da introdução. Aqueles que querem conhecer a homeopatia, entender como que ela funciona, pegar aí um resumo da homeopatia, é uma grande oportunidade. Os textos que estão escritos com letra preta e em itálico são os textos do Hahnemann, que está escrito em azul são os textos que eu e Cláudia escrevemos. Introdução. Rápidas considerações sobre a medicina exercida até nossos dias, alopatia e métodos paliativos da velha escola medicamentosa. Então, uma coisa delicada que eu não vou entrar aqui nesse mérito é que o Hahnemann ele fazia severas críticas aos alopatas. Então, todas as oportunidades que ele tinha de fazer crítica aos alopatas, ele fazia. Em contrapartida, os alopatas, obviamente, faziam críticas a Hahnemann. Então ficava uma troca de farpas que até hoje existe. Não vale a pena, mas a gente vai fazer os textos, fazer a leitura dos textos, fazer os comentários, e aquilo que for crítica, a gente simplesmente passa à frente. E aquilo que for instrução, a gente comenta. Porque, naturalmente, a tendência das pessoas que são muito perseguidas, atacadas por alguém, é devolver na mesma moeda. Isso é bastante contraproducente no mundo atual, assim foi com os passes, ou o magnetismo, o mesmerismo. Ele era atacado, ele atacava, ele era atacado, atacava, ensinou-se pouco sobre como aplicar os passes e acabou caindo no esquecimento. Apenas algumas pessoas ainda utilizam, e principalmente as pessoas na doutrina espírita. Cada um usa de um jeito, porque ele não deixou as técnicas por ele desenvolvidas tão importantes, muito claras, muito bem definidas. Existe atualmente um livro, que é a Ciência Explicada e os Textos Escondidos, que aí mostra como que o mesmerismo deve ser aplicado, deve ser usado, para que não tenha desgaste do magnetizador e tenha melhor eficácia o trabalho empregado. No nosso site, Kardec e Espiritismo, tem lá série de livros espíritas. Então tem uma série de livros sobre passes. Aí você vai encontrar o livro do mesmerismo ou do magnetismo do Mesmer. Desde que o homem existe, esteve disposto, isolada ou coletivamente, a doenças decorrentes das causas físicas ou morais. Ainda em condições naturais de vida, pouco utilizou os meios de auxílio, pois o modo de vida simples pouco favorecia a ocorrência de doenças. E o Hahnemann, ele era tão perspicaz, uma pessoa tão genial, que já naquela época, 220 anos atrás, ele entendeu, percebeu e explicou que conforme a gente vai aumentando os aglomerados humanos, os adoecimentos também vão aumentando. Então, o ideal seria que fossem pequenas cidades esparsas para que a gente adoecesse menos. Nós precisamos entender isso, precisamos colocar isso bem em nosso coração. A tendência é sempre aglomerar mais e, por conseguinte, adoecer mais. E como as pessoas levavam uma vida simples, bastante natural, eles não adoeciam. E agora, outro detalhe extremamente importante que ele frisa aqui para a gente, que as doenças existiam coletivamente, decorrentes de causas físicas, as intoxicações, a má alimentação, o frio, o calor, ou seja, adoecimentos naturais de quem vivia uma vida bem primitiva, e as causas morais. Então o Hahnemann já deixou claro para a gente, antes da doutrina espírita, que a parte moral adoece-nos. Quando o homem se organizou em estados, aumentaram as causas mórbidas e, à mesma proporção, o uso de meios de auxílios contra elas. Desde então, logo após Hipócrates, portanto, há 2.500 anos, o homem passou a ocupar-se com o tratamento das doenças cada vez mais numerosas. Então, há 2.500 anos atrás, começa então a aparecer um maior número de doenças, as cidades começam a ficar maiores, os aglomerados humanos ficam maiores, vêm as guerras, também em maior intensidade, e por isso nós ficamos então
mais doentes. E começam a se preocupar com as doenças, começam a tentar tratar as doenças, mas, paradoxalmente, cada ano que passa elas ficam mais numerosas, mais complexas. Deixando-se levar por sua vaidade, inventou estes auxílios usando a razão e suposições. Inúmeras e diversas opiniões sobre a natureza das doenças e seus recursos se originaram de cabeças tão diferentes que chamavam um produto teórico arquitetado pelas mesmas de sistema, estrutura, com o qual cada um dos demais, ele próprio, estavam em contradições. Ou seja, criava-se uma teoria sobre como que as pessoas ficavam doentes, como que as doenças surgiam, começava a desenvolver essas doenças que chamaram de sistema ou de estrutura, mas eles mesmos ficavam em contradição uns com os outros e até a própria pessoa entrava em contradição naquilo que ele falava. E Hahnemann fala isso porque ele traduzia livros, ele lia muitos livros sobre a saúde e via os prós e os contras, as situações que cada um vivenciava. A princípio, cada uma dessas sutis exposições produzidas nos leitores um estado de atordoante espanto, em virtude de ininteligível sabedoria que continha e atraía para o fundador do sistema grande quantidade de adeptos, a repetir como papagaios os sofismas antinaturais, cuja utilidade, porém, então, cada um produzia seus textos, as suas teorias, adquiriam adeptos, as pessoas ficavam ali em torno daquele estudo, em torno daquelas ideias, e cada um atraía mais e mais adeptos, procuravam entender, repetiam igual papagaio sem entender aquilo que estava falando. Isso é o que eles põem para a gente. Então, cuja utilidade, porém, ninguém tinha oportunidade de empregar, visando os melhores procedimentos, pois já um novo sistema, muitas vezes totalmente oposto, desalojava o primeiro, adquirindo novamente reputação por curto espaço de tempo. Um criava uma teoria, arrumava números adeptos. Aí aparecia outro, criava outra teoria, os adeptos iam para aquele outro. Hoje ainda é mais ou menos assim, enquanto você... assim que vai funcionando, aí todo mundo vai para lá. Não, é melhor funcionar assim, todo mundo vem para cá. Quando alguém pega e mostra assim, é assim que funciona, as pessoas se retraem e se afastam. É o prazer mórbido de ficar doente ou o prazer mórbido de ter doentes para tratar. Não entendi ainda, vamos caminhando. Eram tramas teóricos de consequências ilusórias vindas de cabeças distintas que, na prática, nas atitudes à cabeceira do doente, de nada serviam para ser utilizadas em virtude de sua sutileza e de caráter contrário à natureza, prestando-se unicamente ao exercício de vãs polêmicas. Então ficava doente, se complicava e muitas das vezes morria. Por mais que desenvolvesse teorias, pouco se resolvia. Então, quando ele fala das causas físicas ou morais, aí vocês observaram que lá tinha várias letrinhas, índices. Quer ver? Vamos mostrar uma aqui. Aqui tem a letra D. Aqui tem a letra C. E assim tantas outras letras índices. Então vamos aqui nas explicações. A grande preocupação da humanidade é com as doenças físicas, mas na realidade deveria ser com os adoecimentos mental-emocionais e morais, pois eles retratam as nossas falhas íntimas ou internas, ou seja, aqueles pré-existentes ou criados por nossos corpos sutis, são eles que fazem brotar nossos sentimentos e pensamentos estranhos e que acabam redundando em palavras e atitudes agressivas e inconvenientes. A partir do momento que nossas estruturas sutis adoecem, a partir do momento que as nossas estruturas sutis se intoxicam, somente um remédio bem sutil para desintoxicá-la. E aqui numa teoria daqueles que alguém vai seguir e depois vai esquecer. São os fatos. Hoje também chamado isso de doença psiconeuroendócrino-imunológica. A psiconeuroendócrino-imunológica
mostra que você tem um distúrbio, qualquer problema psíquico, não precisa de ficar com a doença psíquica grave, uma chateação, um mal-estar, um susto, um contragosto, alguma situação assim. Aí é a parte psíquica. Neuro, que aí você já vai abalar seus nervos. Endócrino, vai atingir suas glândulas endócrinas e aí seu sistema imunológico vai baquear. Já a homeopatia mostra que, a partir do momento que você tem alguma alteração mental ou emocional, você começa a ficar doente. É o que Hahnemann descobriu há mais de 220 anos atrás. As energias deletérias advindas deste conjunto de ações são o que geram as mais graves condições de adoecimento, para transformar-se depois em doença. Então, nós vamos caminhando na vida, tendo um problema de saúde aqui, outro ali, outro cá, outro acolá. Quando chega num determinado momento da vida, aí a gente começa a ter vários agravamentos, porque não tratamos convenientemente. Porque quando a gente se trata se desintoxicando, a gente vai caminhando, a gente vai chegando a uma vida mais... vai ficando mais velho e mantendo a nossa condição de saúde. Se a gente se intoxica, a gente perde saúde. Isso é uma lei básica que todos nós deveríamos procurar observar e entender para que a gente viesse a não adoecer. Portanto, o nosso ponto de partida para alcançarmos a cura holística é estabelecer um plano de ação para a reformulação de nossos conceitos de vida, onde compreendermos o Evangelho de Jesus deve ser o nosso roteiro de vida. Reformulação dos conceitos de vida. O Evangelho do Cristo. São pontos importantes para nós fazermos as devidas reflexões e procurarmos compreender e começar a entender a importância de trabalharmos intimamente para nos fortalecer espiritualmente. Começarmos a fazer o nosso trabalho de reforma íntima. Aí você vai me dizer, mas eu conheço pessoas que oram muito, que fazem várias tarefas em qualquer templo religioso e são muito doentes. Porque falta a homeopatia para corrigir alguns detalhes para recuperar a saúde. Lembrando que as pessoas que mais oram, que mais trabalham no bem, são as que melhor se recuperam. Portanto, nós devemos procurar tomar os remédios mais adequados, mais convenientes, para que a gente tenha condições de seguir em frente, de seguir em paz, de seguir nos melhorando e nos aperfeiçoando. Entender que o Evangelho de Jesus é o nosso roteiro de vida. É aquele roteiro que vai nos dar a base de sustentação para podermos encarar a nós mesmos e seguir, sempre nos aprimorando, nos aperfeiçoando, com as nossas atitudes diárias, sendo compatíveis com um padrão ético e moral mais elevado, para que a gente adoeça menos. E certamente que algumas doenças podem aparecer. Nós vivemos no meio agressivo, tanto física como psiquicamente. Então, as gotinhas da homeopatia são as gotas divinas que desintoxicam a nossa estrutura psíquica e vai nos dando mais saúde com o passar do tempo. Portanto, podemos ver esta verdade no parágrafo 212, pois Hahnemann nos esclarece que os remédios devem ser indicados de acordo com o estado mental, emocional e moral alterados e, após o uso do remédio apropriado, a pessoa normalmente muda todo o seu jeito de ser para melhor, com mais compreensão e respeito pelas regras e leis que regem nossas vidas. Então, o remédio homeopático vai fazer automaticamente a gente corrigir desajustes mentais através da desintoxicação da nossa estrutura psíquica e a gente começa, então, a ter menos atrito, a criar menos problema e a seguir com mais segurança. Podemos afirmar, com isso, que só ocorre a cura verdadeira se corrigirmos nossas tendências inferiores, ou seja, tendência de agirmos em desacordo com as leis de Deus. O Evangelho de Jesus. É importante entendermos que aqui reportamos ao Evangelho de Jesus, pois é o que estudamos,
e procuramos seguir, bem como é um dos mais completos do ponto de vista de vivência por parte do seu Criador. Mas os demais ensinamentos religiosos são de muita importância para quem os segue, e a doutrina espírita nos esclarece que todo ensinamento sagrado deve ser respeitado, principalmente os que ajudam a seus seguidores se tornarem melhores e menos preconceituosos e mais solidários. Portanto, toda religião que tenha sua estrutura filosófica que nos ensina a sermos melhores, tudo bem, siga-la. Se você ver que a sua religião não está te completando plenamente, procure outra. Desde que você entenda que a religião tem que ensinar os homens a se tornar melhores. Os seguidores de uma religião têm que procurar ser uma pessoa melhor. Lógico, cada um de nós temos nossos distúrbios, nossos problemas, nossas dificuldades. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter hombridade de sabermos seguir por caminhos menos tortuosos, mais compatíveis com as nossas realidades espirituais e procurando sempre sermos melhores, porque somos filhos de Deus e merecemos o melhor. A letrinha B, o uso de meios de auxílio contra elas. Então, se você desenvolveu um determinado padrão de adoecimento, seja em que nível for, você tem que procurar tratar para desenvolver métodos que você se melhore mais, se aperfeiçoe mais, para eliminar aquela doença e ter mais qualidade de vida. Então, Hahnemann faz a suposição de que, antes do ser humano aglomerar em cidades e de organizar em estado, era pouquíssimo atacado por tantas doenças. Mas, em contrapartida, ainda existe informações precisas desta época, no meu entender. Por outro lado, se observarmos a vida dos índios, podemos concluir que o mestre da medicina está com a razão, pois até que a dita civilização chegue até eles, eles possuem poucas doenças. Mas, novamente, deparamos com a falta de dados, pois para sabermos precisamente, precisávamos ter dados dos períodos anteriores à catalogação. Enquanto eles estão lá, eles estão saudáveis, as tribos estão grandes. O homem branco chega e começa a aparecer uma série de doenças que muitas das vezes eles não têm nem defesa contra elas. Mas, por outro lado, nós não sabíamos como que era antes. Então, fica aí as lacunas de informação para que a gente pesquise mais, quebre mais a cabeça. Mas tudo indica que, enquanto os aglomerados são pequenos, naturais e respeitam as regras da natureza, adoecem-se menos. Isso dá a entender por todos por uma convergência de ideias. Embora eu sempre questiono como que era catalogado antes. Se me explicarem como, aí tudo bem. Mas de todo jeito, a gente vai vendo que nas cidades grandes existem mais doenças do que nas cidades pequenas. Os meios estressantes das cidades grandes também são maiores do que nas cidades pequenas. Mas, por outro lado, colaborando com esta tese, podemos observar que a população rural, as pequenas plantações e as pequenas criações de animais tendem a adoecer bem menos e quanto maior a aglomeração de seres vivos da mesma espécie, em menor espaço, maior a ocorrência de adoecimentos, mais complicados, como podemos ver, as grandes cidades, nas granjas e nas monoculturas. Portanto, mais uma vez, o mestre estava certo, o mestre tem razão. Não tinha, não tem, porque o espírito vive e continua vivendo ainda. Hahnemann foi genial. Hahnemann é genial. É um espírito extremamente superior, extremamente iluminado. Trouxe para nós conjunto de informações valiosíssimas, que apesar de ter mais de 220 anos, ainda não conseguimos compreender tudo. Estamos tentando. Embora possamos observar e entender que existem contaminações e emanações das mais diversas a atingirem as pessoas, os animais e as plantas em seu meio, mas em um agrupamento maior será esses agentes nocivos. Existem emanações mentais, existem emanações fluídicas, tanto de seres humanos para seres humanos, como de animais para animais, como de plantas para plantas. Se não fosse assim, as monoculturas e as grandes criações de gado não teriam tantas doenças.
Por isso precisamos entender como agir para adoecermos menos, para nos proteger dessas emanações, desses meios danosos para a nossa saúde. Mais uma vez, temos que nos dobrar aos fundamentos hahnemannianos, pois ele descreveu tudo isto, de alguma forma, no Organon da Arte de Curar. Hahnemann, há mais de 220 anos atrás, trouxe-nos o esclarecimento que até hoje muitas pessoas da área da saúde não entendem. Esse homem magistral, genial, traz para nós um conjunto de informações que, por mais que a gente vai filosofando, vai contestando, a gente tem que se dobrar a ele, porque tudo vai mostrando, tudo vai comprovando cada passo de cada dado que ele escreveu, cada linha que ele escreveu. É uma das poucas pessoas que escreveu praticamente só assertivas. Ele próprio estava em contradição. Há difícil unanimidade em qualquer área. Quanto mais a gente busca unanimidade, mais é contestado. A Terra, por um bom tempo, vai ser difícil uma unanimidade, até porque as unanimidades são perigosas. Em quase todos os empreendimentos humanos existem e existirão as divergências, mas as divergências têm que se dobrarem à razão, pois quando testamos as nossas técnicas e elas dão resultado contrários aos esperados e a do outro, a antiga dá os resultados convenientes e de acordo com o que esperamos, ao longo do tempo devemos rever o que estamos fazendo. Então, a nossa técnica é desse jeito, mas não está dando resultado mais. O outro desenvolve e aperfeiçoa aquela técnica, está dando melhores resultados. Então nós temos que parar para pensar, nós temos que parar para refletir. Mas a grande maioria das vezes vem o orgulho, a vaidade, a arrogância, a ganância, e começa em todas as áreas, não importa que área seja, da saúde, da economia, da política, da religião, em todas as áreas, infelizmente, existem algumas, graças a Deus é só algumas pessoas assim. Aí, a pessoa começa a entrar no debate, começa a achar que aquela sua ideia é a melhor, que o seu padrão de pensamento é o melhor. Mas nós temos que procurar observar para que todos nós procuremos fazer o melhor para que todos se beneficiem e todos consigam alcançar o objetivo maior, que é recuperar a saúde. No caso que a gente está estudando, a área da saúde, a homeopatia. Bem como devemos observar o que o outro está fazendo para aperfeiçoarmos as nossas técnicas, pois as revelações vêm em pequenas e esparsas verdades, para que o trabalho seja feito pela integração do grupo. Todo o trabalho visa esse conjunto de dados. Vem um, faz um pedaço, vem outro, faz outro pedaço, vem outro, faz outra descoberta, vem outro, faz outra descoberta, e o todo vai sendo montado. É importante que a gente entenda isso. É importante que a gente compreenda a importância de estabelecermos as bases de todos os dados para que todos nós consigamos caminhar juntos. Para isso precisamos ter consciência dos fatos e de nossos limites, pois chegaremos a um ponto em que precisaremos da integração entre todos os que pesquisam tal fato para que o consenso seja alcançado. Isso aqui é importante para a gente conseguir um consenso, mas esse consenso tem que ser baseado em fatos verídicos. Nós precisamos recuperar a saúde das pessoas com bom senso, com responsabilidade, para que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, nós estejamos trabalhando, construindo e edificando aquilo que é realmente útil para todos nós, aquilo que é melhor para todos nós. Tudo evolui, portanto, qualquer sistema criado pelo ser humano precisa, constantemente, ser reavaliado e aperfeiçoado. Às vezes quanto à estrutura, às vezes quanto ao entendimento e às vezes quanto à forma de ver os fatos. Como eu estou enxergando esses fatos? Como que eu estou enxergando
esse conjunto de ações. Muitas das vezes a gente quer ver o tratamento homeopático pelo mesmo ângulo que a gente vê o tratamento alopático. E os resultados são diferentes. A forma de agir, de interagir com o remédio é diferente. Então, o valor dado ao que nós chamamos de melhora pela homeopatia de um jeito, pela alopatia de outro. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Você dá um remédio para bronquite na pessoa. Ele está tirando a catarreira do cão. Está lá, tirando catarro. Para a maioria dos alopatas, ou das pessoas que pensam alopaticamente, a pessoa piorou. Mas para o homeopata, ele vai falar assim: como está a sua mente? Está mais animado? Está mais disposto? Está respirando melhor, apesar de estar tirando catarro? Então, a forma de ver o mesmo fato, pelo mesmo ângulo de visão, pelo mesmo problema, o ângulo de visão é diferente. Um vê por um ângulo, o outro vê pelo outro. E aí que tem que existir o respeito e o entendimento para ver qual está dando mais certo. Como eu tinha bronquite, e eu tomava os remédios, saía muita secreção. E quanto mais secreção saía, mais leve eu ficava. Portanto, hoje, aos 52 anos, eu tenho mais saúde do que quando eu tinha 20, sem comparação. Então, dá para perceber que, à medida que você vai tratando com a homeopatia, vai desintoxicando-se, vai tirando o que já te faz mal, você ganha qualidade de vida. Entendendo isso, você vai caminhar tranquilamente com a sua saúde, sempre melhorando. A homeopatia, bem como as demais terapias energéticas naturais, são ciências que nos mostram o quanto precisamos mudar a nossa forma de compreender a vida e as interações entre os seres vivos, o meio ambiente fisiopsíquico que o envolve. Nós temos que mudar todos os nossos conceitos. Nós temos que procurar nos aperfeiçoar. Nós temos que procurar ver que a interação entre os seres humanos com a natureza precisa se melhorar, precisa se aperfeiçoar. E é de grande importância para todos nós começarmos a tomar as devidas atitudes para que o aperfeiçoamento seja estabelecido em nossa vida. Nós precisamos, então, começar a construir novos valores, novas perspectivas, para agirmos com mais segurança, com mais possibilidades de obtermos o melhor. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. E em tudo na vida é assim. E com relação às terapias naturais, quanto mais nós procurarmos observar os resultados, mais nós vamos entender todos os mecanismos que nos levam ao processo de melhoria da nossa estrutura fisiopsíquica. A letrinha D está relacionada unicamente ao exercício das vãs polêmicas. A homeopatia, desde que foi criada, mantém os mesmos remédios para os mesmos fins, dando sempre os melhores resultados em todos os tratamentos que seguem a filosofia homeopática devidamente desenvolvida por Hahnemann. Então, há mais de 200 anos, são os mesmos remédios que são usados, tratam os mesmos problemas, com os mesmos resultados, mas temos que prestar atenção nesse detalhezinho aqui. Seguir a filosofia homeopática desenvolvida por Hahnemann. Entender as leis de Hering. De cima para baixo, de dentro para fora. De cima para baixo, de dentro para fora. As leis naturais, desenvolvidas por Hahnemann, ou seja, as leis naturais obedecendo às regras de similitude. O que então precisamos mudar na homeopatia? Então, nós temos que procurar entender que todo o tratamento que segue os princípios estabelecidos por Hahnemann, nós vamos raciocinar sobre as leis naturais, nós vamos raciocinar sobre como recuperar a saúde de uma forma mais ampla possível, entender as regras de similitude, similaridade, necessidade, miasmática. Então, o que então precisamos mudar na homeopatia? Entendemos que precisamos aperfeiçoar a forma de a entendermos, enxergar mais detalhes nas entrelinhas, termos uma visão mais espiritualista, pois Hahnemann foi quase perfeito em sua codificação homeopática. Tudo que nós vamos fazer, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações aqui na Terra, têm consequências. Então, na hora que a gente está estudando homeopatia, nós temos que normalmente mudar
todos os nossos conceitos de vida, tudo aquilo que nós já aprendemos até aquele momento, nós vamos estudar homeopatia. Porque nós não entendemos, primeiramente, a gente não entende as leis naturais. Segundo, a homeopatia cura com um remédio que pode causar uma doença igual a que ela pode curar. Para eu curar uma doença, eu tenho que ter um remédio que provoque uma pessoa sadia àquela doença. Então, até a nossa mente se ajustar nesse princípio, até a nossa mente se ajustar nesse novo conceito, vai demorar um tempo, vai trazer algumas dificuldades. Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade de drenagem miasmática. Você pode adquirir esse livro entrando no nosso site csterapias.com.br, está aqui. E lá você vai estar lá, vai encontrar nossos livros. Vai encontrar o Organon, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo e outros. E aqui homenagem aos grandes nomes da homeopatia, aqueles que trabalharam muito para divulgar a homeopatia e manter viva essa chama divina na mente das pessoas, nas possibilidades de ajudar as pessoas. E aqui estão alguns dos nossos livros que já estão prontos.